Então, gente, vamos começar a falar sobre a biogeoquímica dos oceanos, que é aqueles ciclos biogeoquímicos que a gente viu, só de como eles se comportam apenas dentro dos oceanos, né? Como que se dá a ciclagem de nutrientes, de energia, esse transporte, que fatores estão envolvidos. Então a gente começa a falar de luminosidade, porque sem luz não há o que a gente chama de produtividade primária, que nos oceanos é mais ou menos o que é a fotossíntese nos continentes, tá? Então, olha só, 50% de toda a luz que chega aos oceanos, aquela luz solar, né, que a gente viu que a biosfera tem fornecimento amplo de energia, ela é absorvida já nos primeiros 10 centímetros da coluna d'água. Então, aqui, ó, 50% de toda a luz já fica aqui. Então, muito da produtividade primária é feito aí. As radiações com comprimento de onda entre o verde e o azul, elas conseguem ir um pouquinho mais fundo, tá? Mesmo assim, em média, a 100 metros de profundidade, apenas 1% da luz que está sendo emitida pelo Sol consegue chegar. Esses 100 metros aqui é chamado de limite da zona fótica ou zona eufótica, tá? Dependendo do livro que vocês pegarem para estudar. Lembram também quando a gente estava vendo lá os oceanos, que a gente falou da espiral de Ekman, da camada de mistura, que tinha uma média mais ou menos aqui também a 100 metros de profundidade? Então também é nesses primeiros 100 metros que tudo acontece em termos de produtividade primária, tá? Esses 100 metros é uma média. Existem locais que ela pode ser um pouco mais profunda e locais que ela pode ser um pouco menos profunda. Os fatores que influenciam nessa profundidade de penetração da luz são a transparência da água, tá? Um dos fatores, transparência da água. Obviamente a latitude também, né? Porque a incidência do sol, né, dos raios solares são mais em ângulo reto ou menos, tá? Mas essa transparência da água, ela vai depender muito dos materiais particulados em suspensão. Então, por exemplo, locais de água um pouco mais calma, como no oceano profundo, né, lá no meio do oceano, a luz consegue penetrar um pouco mais, já que nas praias, onde as ondas batem e revolvem muito a areia, né, coloca tudo para cima, tem muito material particular em suspensão. Locais que tem recifes de coral, que são uma barreira natural que dá uma quebrada na força das ondas, tem maior transparência, então a água consegue penetrar mais. Então são fatores que vão variar aí não só na penetração, né, da luz, como também na camada de mistura e em toda a produtividade primária dos ambientes. Temperatura, salinidade e densidade também são importantíssimos, tá? A distribuição da densidade, ela vai influenciar bastante naquela mistura vertical, que a gente viu que são dois tipos básicos, a corrente termoalina e as ressurgências. Então, por quê? Porque essa distribuição de densidade vai fazer com que, por exemplo, águas mais densas afundem e quando elas afundam, elas deslocam as águas de fundo para a superfície. Essas águas de fundo vêm trazendo bastante nutrientes. Então, a distribuição da densidade vai influenciar bastante na mistura vertical, lá na camada de mistura também, e na distribuição de nutrientes e, consequentemente, na produtividade primária. Porque para ter produtividade primária, eu preciso de luz, mas eu também preciso de nutriente. Tá? Não adianta ter só luz, como também não adianta ter só nutriente. Okay? Eu preciso dos dois. É como se eu fosse fazer uma comida, cozinhar um arroz, eu só tenho o arroz e não tenho o gás. Não vai dar para fazer o arroz. Ou se eu só tiver o gás e não tiver o arroz, também não vai dar para fazer. Então, eu preciso dos dois fatores. Eu preciso de luz e eu preciso de nutrientes. Então, essa densidade, ela depende ou ela é totalmente influenciada pela temperatura e pela salinidade. A gente já viu quando estava falando lá das correntes oceânicas. Então, por exemplo, em locais muito frios, como o polo, a água congela, os sais dissolvidos não congelam, então eles vão ficar dissolvidos. Aquela água que não congelou vai ter uma salinidade maior, ela é mais densa, afunda. Então, correntes termoalinas são mais características, por exemplo, de locais muito frios ou locais muito quentes, porque há uma evaporação maior da água, também só evapora a água, não evapora os sais. A água fica mais salina, mais densa, afunda, trazendo para a superfície os nutrientes, tá? A temperatura nós já falamos, ela vai depender da latitude. Então, por exemplo, no Equador, né, latitudes baixas, as temperaturas são maiores do que nos polos, do que nas regiões temperadas. E também vai depender da estação do ano. Né? O verão
é mais quente do que o inverno e assim vai, né? Especialmente em locais onde há essas estações do ano bem definidas, né? Aqui no Ceará a gente é verão o ano inteiro, mas em locais onde elas são bem definidas, então essa temperatura também vai ser bastante influenciada pela estação do ano, tá? Então aqui, ó, por conta de latitude, estação do ano, mistura, a gente tem aqui, ó, temperaturas baixas lá na costa oeste dos Estados Unidos e da África do Sul são responsáveis por vários pontos de ressurgências, que são uma das formas da tal da mistura vertical, tá? Essa distribuição de densidade, essa mistura vertical, essa diferença aqui na densidade influenciada pela temperatura e pela salinidade, desculpa, também vai influenciar, ó, na condição térmica. Ou seja, o calor que vai ser difundido ao longo dos oceanos, ele vai depender da ação das ondas e das camadas de mistura, né, da mistura turbulenta das águas, né, que vai também influenciar nessa profundidade da camada de mistura, né, CM aqui, camada de mistura. Porque muita turbulência, muito material em suspensão, camada de mistura tem profundidade menor. Então veja que está tudo interligado, tá? De modo que a camada de mistura característica aqui de águas costeiras, aqui já pertinho da praia, né? No verão é só, ó, em torno de 10 metros ou menos, porque como eu falei, as ondas batem e carregam muito material em suspensão, diminui muito a transparência da água e aí diminui a profundidade da camada de mistura, porque a luz não consegue penetrar tanto. Já em regiões temperadas e especialmente no inverno, essa camada chega até 300 metros. Tá? Então, quando a gente fala de 100 metros, é uma média, considerando todo o oceano. Tá? A causa disso aqui, ó, é o grande abaixamento da temperatura e fortes ventos que vão fazer com que essa temperatura toque a superfície com mais força, aí a superfície congela e abaixo fica tudo tranquilo, então essa camada de mistura tem uma profundidade maior. Então, a camada de mistura a gente já viu, ela depende da temperatura, tá? E aqui, ó, nos oceanos polares a gente tem aqui uma temperatura média de 1,9 graus centígrados, então vejam que vai mudar a densidade, vai mudar a salinidade, vai mudar um monte de coisa e, obviamente, vai mudar também a camada de mistura. Já aqui no Nordeste brasileiro, a gente tem aqui uma temperatura média anual de 25 a 26 graus. Então, tudo isso vai mexer com aquelas correntes verticais e que mexe com a camada de mistura. A gente já viu que a camada de mistura é importantíssimo, mas abaixo dela, o que acontece? Bem, abaixo dela, a temperatura começa a cair rapidamente, até mais ou menos 1000 metros de profundidade. E esse 1000 metros de profundidade a gente chama de termoclina permanente ou sazonal. Dali a temperatura daí para frente é só cair e pronto, não tem mais o que fazer, tá? Então a gente tem a termoclina sazonal como sendo, né? O que é essa termoclina? É uma área, é uma zona de rápida transição de temperatura, principalmente, localizada abaixo da camada de mistura ativa, né? A gente chama de camada de mistura ativa, porque é lá onde acontece toda a atividade, tá? Onde, né, na maior parte das situações, a temperatura decresce rapidamente. E decresce, obviamente, com a profundidade. Quanto mais profundo, mais gelado é, porque não chega luz. A camada de mistura já foi ultrapassada, então não tem lá muita atividade, muita produtividade primária, que produz oxigênio, mas também produz energia, né? Não tem mais muita vida por ali fazendo as honras da casa. Outra zona também que a gente chama de termoclina permanente. O que é uma termoclina permanente? Veja aqui, ó, depende da temperatura, tá? São regiões que são influenciadas diretamente pela temperatura. Então, a termoclina permanente, ela é característica para locais de latitudes mais baixas, como a gente aqui, ao longo do Equador, latitude zero. Então, a variação de temperatura durante o ano é muito pequena. Então, acontece o que a gente chama de estratificação permanente da coluna d'água. Como é que é isso? Sempre ali na superfície, 10, 15 centímetros, 20, a água é bastante quente. Como ela é bastante quente, a água leve não afunda. Água quente, desculpa, não afunda, ela é menos densa. Né? A gente viu isso com o ar, né? O ar quente sobe, a água quente também fica na superfície. Então, a água quente ficando na superfície, abaixo dela
Como também tem toda aquela questão do material em suspensão, a camada de mistura é pequena, a gente viu ali em torno de 10 metros. Abaixo da camada de mistura, a água permanece com a temperatura mais fria e ela não se movimenta, porque não há esse aumento da densidade da coluna da água da superfície por congelamento. Então, ela não desce, não faz a circulação vertical, então ela fica permanentemente ali a superfície, ali os primeiros 15 metros, desculpa, a água sempre numa temperatura relativamente alta e a de baixo também sempre uma temperatura relativamente baixa, então impede a camada de mistura, uma estratificação. E outra zona também ainda que a gente pode falar com relação à temperatura é a zona profunda. Ela é abaixo dessa termoclina, tanto a sazonal quanto a permanente, e a temperatura vai decrescendo até o leito do oceano, até o solo, né, até o fundo do oceano. Então, assim que a temperatura se comporta, latitudes baixas é a nossa aqui, ó. O ano inteiro, essa primeira profundidades aqui, a gente tem uma temperatura aqui em torno de 25 graus, a gente viu. E aí depois dessa termoclina aqui, né, a gente, ó, ela só desce e pronto. E aí, como não tem verão, não tem inverno, não tem outono, é sempre a mesma temperatura, ela vai ser sempre assim. Nas zonas temperadas, não, ó. No verão, beleza. A gente tem uma temperatura aí em torno de 20 graus. A gente chama de termoclina sazonal, porque é só no verão. E aí abaixo dela sempre fria. Mas no inverno não, ó. Veja que essa termoclina foi quebrada, ela não está mais formando aqui, ó. Veja que ela aumentou. Olha aqui a diferença. Que a gente tem temperaturas, a camada de mistura só até aqui, ó, ela aprofunda bastante, tá? Então, aqui é que a gente chama de termoclina permanente a partir do momento que a temperatura se torna praticamente constante até o fundo. E nas zonas do Ártico, ó, a gente tem lá duas estações, inverno e verão. No inverno, ó, bem mais frio, no verão um pouquinho menos frio, tá? Mas veja que há aqui uma inversão também, diferente das zonas equatoriais, que é sempre do mesmo jeito, tá? Então, a nossa termoclina é permanente, enquanto que nas latitudes polares e temperadas a gente tem as termoclinas sazonais, porque vão depender da estação do ano. Aqui mais especificamente, ou detalhando um pouco mais, né, região temperada, ó, a gente aqui é hemisfério norte, então para eles dezembro, né, que é bastante frio, né, ali dezembro, janeiro, né, o inverno, ó. Vejam que no inverno, ó, veja o tamanho da camada de mistura, só vai começar a quebrar aqui lá embaixo. Já no verão, ali no meio do ano, ó, a superfície mais quente e a gente tem uma termoclina aqui sazonal maior do que tem no inverno. Então há uma diferença no comportamento da temperatura de acordo com as estações do ano. Então por isso que a gente chama de termoclina sazonal. E isso tudo influencia lá na produtividade primária, que a gente viu que precisa de luz e precisa de nutrientes. Então como que é a relação entre nutrientes e fitoplâncton? Fitoplâncton é o pessoal lá nos oceanos, lá nos corpos hídricos, que é responsável pela tal da fotossíntese ou da produtividade primária, tá? É como se fossem as plantinhas de lá. Então, ó, os nutrientes biolimitantes: nitrato, fosfato e o H4SiO4. Tá? Esses são os que vão participar do ciclo biogeoquímico, né, da produtividade primária, que significa pegar nutrientes inorgânicos e transformar em célula vegetal, tá? O fosfato é muito importante e a gente tem várias formas de fosfato, que a gente chama de fosfato inorgânico dissolvido, ou FID. Então, ó, as várias formas, HPO4-, HPO4-2- e PO4-3. Aqui também, né, esqueci de falar dos carbonatos e dos bicarbonatos, são extremamente importantes como nutrientes. Tá? Não chega a ser biolimitante, mas também são importantíssimos como nutrientes na produtividade primária. A proporção, né, das espécies do fosfato inorgânico dissolvido vai depender do pH e da força iônica da solução. Ó, do pH é óbvio, né? Vejam
que isso aqui já sofreu a primeira ionização do ácido fosfórico, então ele já está com a carga negativa aqui sobrando. Se eu for retirar mais uma, eu preciso que o pH não seja ácido, porque se o pH for ácido, tem H mais lá no meio, ele não vai se deslocar. Tá? Então o pH é extremamente importante, e a força iônica também, porque a gente tem aqui, ó, espécies que são carregadas. Então há uma atração, uma eletrostatividade aí que vai influenciar nessa proporção, né? Se eu vou ter mais H2PO4 menos, ou HPO4 menos, ou PO4 3 menos, tá? O fitoplâncton, portanto, é a base da cadeia alimentar lá nos oceanos. E lembrando que os oceanos são a base da vida, aqui pra gente também. São basicamente algas unicelulares flutuantes e são, né, caracterizados como os produtores primários, tá? Então eles fazem a fotossíntese, que eu já falei, a gente chama de produtividade primária. Eles incorporam, ó, os nutrientes inorgânicos, nitrato, fosfato, todas aquelas espécies do gás carbônico, né? CO2, HCO3-, CO3-, assim vai, e água. E micronutrientes, como ferro, cobre e zinco, e transformam isso em matéria orgânica, ou seja, transforma o pessoal inorgânico em orgânico, em tecido vegetal. Tá? Então aqui começa o ciclo. O Fraga, com outros colaboradores, em 98, ele conseguiu desvendar mais ou menos como é que acontecia essa reação. Tá? Então aqui, considerando o pH do mar, essa reação é para a água do mar, não é para a água doce. Tá? Ele chegou na seguinte equação química, né? Se eu pegar 106 mol de bicarbonato com 16 mol de nitrato, com 1 mol de HPO4 2- e 94 mol de água, mais aqueles elementos traços que a gente viu, cobre, ferro, zinco e tal, né, e luz, eu pego e transformo tudo isso que é inorgânico em célula vegetal, produzo oxigênio e libero hidroxila, ó, mais um fator para que a água do mar seja básica, tá? Isso aqui acontece aqui entre pH de 8,2 a 7,6. Se a gente acidificar demais a água do mar, a gente vai inviabilizar essa reação. E aí a gente vai acabar com a produtividade primária, acaba com toda a vida que tem no oceano e também fora dele, porque a gente depende dele, tá? Salinidade em torno de 35, tá? Então esses são os fatores onde essa reação acontece, né? Necessários para que essa reação aconteça, tá? Então, necessita de luz, como a gente já viu, de macronutrientes e de micronutrientes. Lembrando que a fotossíntese é uma reação de oxidação-redução, né? Se a gente dividir aqui, né, aquela equaçãozinha que a gente conhece básica de fotossíntese, né? 6CO2 mais 6 água, na presença de luz formando C6H12O6, a gente vai ver, ó, pode dividi-la em uma semi-equação de redução e uma semi-equação de oxidação. Somando as duas, a gente encontra a equação da fotossíntese. Tá? Então, a gente precisa estar atento à luz, a nutrientes, macro e micro, e aquela questão que a gente já falou do pE, né? Se é um meio oxidante ou redutor. Como se produz muito oxigênio, então é sempre um meio bastante oxidante. Continuando aqui falando do fitoplâncton, tá? O silicato, né? A gente viu lá que é um dos nutrientes biolimitantes. Ele é utilizado para a formação do esqueleto de alguns fitoplânctons, de alguns zooplânctons também. Fitoplâncton a gente já viu, é produtor primário, né? Faz a fotossíntese. Zooplâncton é o consumidor primário. Consome esse pessoal aqui e vai subindo assim na cadeia alimentar, alimentando as outras espécies, tá? Ele é utilizado principalmente nas conchas das diatomáceas, tá? E das radiolárias. Então, o zooplâncton aqui, ó, já falei, são consumidores primários, vão consumir fitoplâncton e vai seguindo aí a cadeia alimentar. O silício, né, que é utilizado aqui nos esqueletos do plâncton, né, tanto do fito quanto do zoo, né, a sílica opalina, tá? E existem também uma outra classe de fito e de zooplâncton, que são as coccolithoforas, cujo esqueleto é de carbonato de cálcio. E aí, de novo, né, a gente viu no slide anterior sobre o sistema carbonato. Se a gente acidificar demais a água do mar, a gente acaba aumentando a solubilidade do carbonato de cálcio. E aí, ó, esse pessoal não vai conseguir formar seu esqueletinho
não vai sobreviver, não vai ter produtividade primária e vai mexer com toda a vida que existe no oceano, lembrando que ela depende basicamente disso. Aqui umas fotinhas para botar nas redes sociais, né, do pessoal, tá? O zooplâncton, quando que ele criou o Instagram dele, ele preferiu colocar essa aqui, né? Hoje está super na moda, porque parece muito, principalmente essa aqui, ó, lembra muito o Covid, né? Então tá aí na moda. Ele até mudou a foto do perfil dele, tirou essa e colocou essa, tá? Que são alguns exemplos de radiolárias, tá, gente? As diatomáceas. E aqui um coccolífera, desculpa, né? Carbonato de cálcio é seu esqueleto. E esses dois usam silício para formar seus esqueletos. Então, como se dá a ciclagem desses nutrientes? Então, olha só. Fotossíntese, produtividade primária, só ocorre lá na zona fótica. O limite inferior da zona fótica é aquele onde a luz só atinge a 1%, que é o limite também, em muitos casos, coincide com a camada de mistura, tá? Quanto maior a insolação e menor a turbidez, mais profunda será essa zona fótica, tá? Em geral, a profundidade máxima, em média, é 200 metros. Nas camadas superiores dos oceanos, há um consumo maior de nutrientes. Então, a concentração de nutrientes livres é menor, porque se consome aquela produtividade primária acontece principalmente nas camadas superficiais, onde tem mais luz. Nos locais onde tem aquela camada de mistura boa, né, eficiente, que traz nutrientes do fundo para a superfície. Então, se consome, se transforma nutrientes inorgânicos em célula vegetal, então a concentração de nutrientes é baixa. Então, se a gente observar aqui, ó, o comportamento do nitrato, aqui no Pacífico Sul, a gente tem aqui na superfície, ó, perto de zero a concentração de nutrientes, e ela vai aumentando com a profundidade. E vejam que vai aumentando sempre com a profundidade. Como assim? Por que aumenta com a profundidade? Nós estamos falando de concentração de nutrientes, nutriente livre. Aqui há muita produtividade primária. Então, esse nutriente ele é consumido naquela reação lá que o Fraga desvendou. Ele vira célula vegetal, ele não está mais na forma de nutriente, não está mais na forma de nitrato, está na forma de célula vegetal. Então, aqui com essa profundidade, ó, que vai acabando a produtividade primária, então ele não vai ser mais sendo consumido, não vai sendo mais transformado. O que é que vai acontecer aí? A parte do nutriente que não foi consumida desce, né? Precipita, vai profundo, e o pessoal que é consumidor primário, que comeu, né? Que consumiu os produtores primários e que foram consumidos por os outros produtores ao longo da cadeia, também vão morrendo, gente. Todo mundo morre um dia. Né? Então, quando eles morrem, eles se degradam e vão liberando esses nutrientes. Então, aqui na parte mais profunda, onde não há mais produtividade, há uma quantidade maior de consumidor, e aí eles vão se degradando quando morrem, e esses nutrientes vão se acumulando mais profundo. Por isso que quando tem uma ressurgência ou uma termoalina, né, que a água da superfície fica mais densa e desce, ela desloca essa água do fundo para cima e traz esses nutrientes. Então, por isso que é tão importante a mistura vertical para a produtividade primária. Aqui é um gráfico sobre o Nordeste brasileiro. Parece que está ao contrário desse, mas não é, só porque a escala está colocada de forma diferente. Ó. Se a gente observar aqui a concentração e aqui a profundidade. Então, ó, na superfície, ó, as concentrações perto de zero, concentração de nitrato. E à medida que a profundidade vai aumentando, as concentrações também vão aumentando. Do mesmo jeito aqui, ó, na superfície perto de zero, à medida que a profundidade aumenta, a concentração também aumenta. É o mesmo comportamento, tá? Isso aqui é para nitrato e a gente vai ver o mesmo comportamento, ó, para fosfato. Pequena concentração de fosfato na forma inorgânica na superfície, vai se acumulando na zona mais profunda, do mesmo jeito aqui, ó. Pequena concentração na superfície vai aumentando a concentração na área mais profunda. O mesmo acontece para o silicato, são aqueles 3 biolimitantes que a gente viu, né? Tá? Então, ó, pequenas concentrações na superfície vai aumentando com a profundidade, tá? Aqui é para a gente entender esse gráfico, ó. O fitoplâncton consumiu todo o nutriente aqui na superfície e virou célula vegetal. Por isso que as quantidades de nutriente, né, na superfície são pequenas, como íon inorgânico. Aí, quando ele morre, ele vai sofrer digestão bacteriana,
e vai ter os seus tecidos remineralizados, ou seja, volta, né, dissolve de novo na forma de nitrogênio, fósforo e silício inorgânico, e só vai acontecer aqui já depois da camada de mistura, porque na camada de mistura eles estão aqui produzindo fotossíntese, né? Parte desse material aqui, ó, que foi remineralizado por degradação, ele pode descer para a zona fótica e parte pode ser novamente reincorporado, dependendo de onde foi que aconteceu essa remineralização na reação de produtividade primária, tá certo? Com relação ao zooplâncton, que é o pessoal que consome o fitoplâncton, então são os consumidores e não os produtores, eles vão consumir o fitoplâncton e vão excretar. Na própria excreta deles, assim como na nossa, tem nitrogênio, tem fósforo, né? Tem seus íons inorgânicos, tá? Então, produz detritos que também traz parte desses íons, só que na forma inorgânica. E então, parte dele, ó, desce, vai se acumular aqui na zona afótica, a zona que não tem luz. Então, por isso que a concentração de nutrientes cresce com a profundidade. Há um aumento gradual de nutrientes até mais ou menos 1000 metros de profundidade. E as partes mais duras, que são aquelas feitas de silicato, né, elas têm uma dissolução mais lenta, então elas conseguem ter uma profundidade maior até 2000 metros de profundidade. Lá na zona afótica, eles são dissolvidos pela água, mas não vão ser utilizados porque lá não tem luz, então não tem fotossíntese. E aí pode ser consumido por organismos que são adaptados lá para esse ambiente. E aí há de novo aqui uma pequena baixa. Veja que a gente teve aqui um pico, né, na concentração, depois baixou um pouquinho, apesar de ter muito, mas baixou um pouquinho. Essa baixa um pouquinho aqui na concentração dos nutrientes é justamente o consumo desses nutrientes por esses organismos que são adaptados a zonas sem luz, zonas afóticas. E aqui só para a gente ter uma ideia, né, da topografia de fundo do nosso oceano, aqui é a costa do Ceará. Vejam que tem aqui como se fossem montanhas, né? Então, aqui no pico das montanhas são áreas bem pouco profundas, e entre elas a gente tem profundidades abissais, né, que são justamente onde vão se acumular esses nutrientes que vão ser algum dia trazidos novamente à superfície ou por ressurgência ou por termoalina. Assim é a primeira parte da biogeoquímica dos oceanos que a gente tinha para ver.